Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, né? Vai ser a nossa última aula em relação à questão das águas, tá? O tópico água, né? A gente vem trabalhando esse assunto aí nas últimas aulas, tal. Trabalhamos conceitos. Trabalhamos as bacias hidrográficas do Brasil, as características das bacias, o potencial brasileiro e tal. Então, a gente vem discutindo a questão da água, né, nessas últimas aulas, tá? E ficou faltando, pessoal, comentar um pouquinho sobre as principais bacias hidrográficas do mundo, tá? Nós comentamos as bacias hidrográficas brasileiras e agora eu gostaria de comentar com vocês, né, falar um pouquinho sobre, né, algumas bacias hidrográficas que existem aí pelo planeta, tá? É uma aula um pouquinho mais curta, tal, mas também é uma aula super importante, tá? A gente poder agora, nesse momento, poder estudar um pouquinho, né, comentar um pouquinho sobre outras bacias hidrográficas, além daquelas, claro, que existem no nosso país, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos ver então a aula que eu preparei para vocês. Espero que ajude bastante, né, essa aula falando sobre bacias hidrográficas mundiais, beleza? Então vamos lá, vamos começar, tá? Pessoal, começar então pela Europa. A Europa, pessoal, você sabe que é um continente pequeno, né? Então, em consequência disso, os seus rios também não são rios grandes, né? São rios pequenos. Muitos rios europeus eles são utilizados como hidrovias. Eles são usados para navegação, tá? Alguns rios europeus, inclusive, existem até ligações, né, artificiais entre um rio e outro, né? São canais construídos para unir uma bacia, né, um rio a outro rio, para aumentar a área da hidrovia. Então, hidrovia, né, sistema hidroviário, é um sistema muito utilizado na Europa. Tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre alguns rios aí da Europa que se destacam, tá? E que vocês têm que prestar bastante atenção nesses rios aqui que eu vou destacar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar então, tá? Primeiro o Rio Reno. Olha, pessoal, por que eu começo pelo Rio Reno? Ele não é o maior rio da Europa, tá? Mas ele passa pela região mais industrializada do continente europeu, tá? Por isso que normalmente a gente começa pelo Rio Reno, quando a gente está discutindo hidrografia da Europa, beleza? Olha, pessoal, esse rio ele nasce na Suíça, tá? Aqui nos Alpes, depois ele toma, né, o caminho norte, ele separa, né, a França da Alemanha, nesse trecho aqui ele serve de fronteira entre França e Alemanha, e depois ele entra na Alemanha, tá? Essa aqui, pessoal, é o que a gente costuma chamar de região renana, né, a região do Reno. Tá? O Reno ele recebe um afluente muito importante chamado Ruhr, tá? E essa região é a região mais, como eu disse para vocês, mais industrializada da Europa, tá? Então, devido à sua importância econômica, tal, pela quantidade de produtos, né, que são escoados por essa hidrovia, o Rio Reno é considerado o mais importante da Europa, tá? Depois que ele sai de território alemão, ele entra na Holanda e ele termina, né, ali no porto de Roterdã, que é um dos portos mais importantes da Europa, um dos portos mais importantes do mundo, tá? O porto de Roterdã, beleza? Então, pessoal, fiquem espertos, hein? O Reno, vou repetir, não é o maior rio da Europa, eu já vou mostrar para vocês qual é o maior rio da Europa, mas ele atravessa a região mais industrializada do continente europeu, tá? Inclusive, esse mapinha que eu estou mostrando para vocês já caiu muito no vestibular, beleza? Aí está uma imagem do Reno para vocês, mostrar um pouquinho sobre esse rio, tá? Aí está em território alemão, né? Aqui a bandeirinha, território alemão, tá? Agora vamos para o Rio Volga. Esse é o maior rio da Europa, tá? Esse é o rio mais extenso, ele é um rio russo, tá? O rio russo, vamos lembrar, né, gente? Uma parte da Rússia fica na Europa, tá? Não é a maior parte do seu território, mas é a parte que tem mais gente, é a parte que tem mais indústria, é onde fica a capital Moscou, né? Então, economicamente, a parte europeia da Rússia, economicamente, é a mais importante, né? Mas vamos lembrar que quase 2/3 da Rússia ficam na Ásia, tá bom? Mas esse rio não, esse rio fica na Europa, então aqui está o caminho do rio Volga, tá? Aqui está desde a origem dele até aonde que ele deságua, né? E ele deságua no Mar Cáspio,
tá? Esse aqui é o Mar Cáspio. Esse aqui do ladinho é o Mar Negro. Aqui o Mar Negro, ó. O Mar Negro, pessoal, ele tem uma comunicaçãozinha aqui, ó, com o Mediterrâneo, tá? Essa aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é a famosa Crimeia, né? Uma península que era da Ucrânia, que recentemente foi anexado pela Rússia, né? Deu muita discussão, né? Por causa dessa pequena península aqui que foi anexada pela Rússia, tá? Agora, como eu disse, o Mar Negro ele tem comunicação com o Mar Mediterrâneo. O Mar Cáspio não. O Mar Cáspio ele é um mar fechado, ele é um mar isolado, ele não tem comunicação com nenhum oceano, tá? E o rio Volga deságua aqui no Mar Cáspio, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Só mais uma coisinha, né? Aproveitando a deixa, o Mar Cáspio é uma região produtora de petróleo, hein? Uma região produtora de petróleo. E entre o Mar Cáspio e o Mar Negro tem um conjunto de montanhas aqui, ó, dobramentos modernos, chamado Cáucaso, tá? Isso aqui é uma região onde há muita circulação de oleoduto, né, petróleo, gasoduto. Aqui tem movimento separatista, né, como por exemplo o movimento separatista da Chechênia, tá? Então, pessoal, fiquem espertos, hein? Entre o Mar Cáspio aqui, ó, o Mar Cáspio e o Mar Negro, muita coisa acontece nessa região aqui, tá bom? E aí está o Rio Volga, tá? O maior rio da Europa. Aqui de novo mostrando, né, o trajeto do Rio Volga para vocês, o percurso dele até chegar aqui no Mar Cáspio, tá bom? Aí, território russo, né, dá para ver aqui, ó, né, pela arquitetura, a presença, né? A Rússia, ela é católica ortodoxa, né? A maioria da população lá é católica ortodoxa, beleza? Mais um pouquinho da paisagem, né, do Rio Volga. Aí nós estamos vendo, né, a floresta de coníferas, né, é conhecido como taiga, é a famosa taiga russa, tá? Ou floresta boreal, né, depende do lugar. O Canadá chama floresta boreal, na Rússia chama-se taiga, tá bom? E aí está de novo ele, o Mar Cáspio, o mar isolado, tá bom? E aqui está desembocando o Rio Volga, tá bom? Agora o Tamisa, pessoal, o Tamisa é o principal rio da Inglaterra, tá? Aqui está o trajetinho, né, do rio Tamisa e ele banha Londres. E essa região é uma região industrializada, né? Tem concentração de indústrias de alta tecnologia e tal. Então é uma região super importante, né? O Vale do Rio Tamisa, que banha Londres. Aí Londres, né? Aí o rio Tamisa aí, ó. Ah, esse é o rio Tamisa. Vou falar uma curiosidade para vocês. Já foi considerado o rio mais poluído do mundo, tá? E depois com um processo, né, de muito investimento, de muita educação ambiental, o rio foi, né, aos poucos sendo, né, despoluído, né? Está numa situação hoje mas muito melhor do que ele foi no passado. Vou repetir, já foi considerado o rio mais poluído do mundo, o rio Tamisa, tá? E aí, ó, lá no fundo, né, o Big Bang, famoso Big Bang. Tá? Então aqui está o Tamisa, o rio que banha Londres, tá bom? Já foi muito poluído, hoje já não está mais nessa situação, né, de degradação tão acentuada, tá? Então passou por um processo de despoluição, beleza? Agora falar do Sena. O Sena é um dos rios mais importantes da França, né? Aqui está o trajeto do rio Sena, é ele que banha Paris, tá? Ele também, né, faz parte de uma região extremamente industrializada da França. Então essa é uma das regiões mais industrializadas da França, né? O Vale do Rio Sena, tá? E o Sena banha Londres. Aí o Sena também já foi bastante poluído também. Isso aqui também já foi bastante poluído. Daí ele passou por um processo de despoluição também, tá? Como eu disse, né? Dá para despoluir rios que estão em estágio avançado de poluição? Claro que dá. Precisa do quê? Precisa de vontade política, precisa de investimento e precisa, claro, de uma boa dose de educação ambiental, tá? Então aí está o Sena. Hoje os franceses, né, os parisienses, eles usam muitas margens do Sena ali como espécie de prainhas, tá? Para aproveitar a primavera, aproveitar o verão deles, tá? Então aí está o Sena. Mais uma imagem do Sena, né? O rio banhando Paris. Vocês estão vendo Paris? Né? E esse é o rio Sena. Aí o pessoal aqui, ó, praticando atividades, andando de bicicleta, às margens do Sena, o pessoal sentado aqui também, né? Então é um rio que foi despoluído também, beleza?
Agora o Danúbio, olha, o Danúbio, pessoal, para os padrões europeus, ele até que é um rio grande, né? Não é maior que o Volga e tal, e ele atravessa vários países, ele banha várias capitais, tá? Ele nasce no sul da Alemanha, numa região, né, chamada Floresta Negra, né? Floresta de Pinheiros, no sul da Alemanha, tá? E daí ele vai, através do seu trajeto, né, banhando vários países, né, principalmente aqui, ó, dessa parte aqui do leste da Europa, tá? Várias capitais, inclusive, ele banha o rio Danúbio e ele deságua no Mar Negro. Aqui ele deságua no Mar Negro. Então ele nasce numa região ao sul da Alemanha, como eu disse, chamada Floresta Negra, e depois ele vai desaguar no Mar Negro, tá? Só repetir, pessoal, muitos rios europeus são usados como hidrovia, porque são rios de planície, são bem navegáveis, tá? E esse tipo de transporte é muito usado na Europa, beleza? Aí está o Danúbio, tá? Existe até música, né? Tem uma música chamada Danúbio Azul, que é bastante famosa também, né? Fazendo uma homenagem ao rio Danúbio. Aí mais um pouquinho de imagens do Danúbio para vocês, beleza? Tá? Então esses são alguns rios da Europa que vocês precisam ficar ligados, tá? Fiquem espertos. Agora, gente, falar um pouquinho de rios da América anglo-saxônica, né? Falar um pouquinho de rios da América formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, América anglo-saxônica. Olha, pessoal, o maior rio canadense é o Mackenzie, tá? Então aqui, ó, esse mapa está mostrando a localização aqui pra gente do Mackenzie e tal. Só que o problema do Mackenzie e de outros rios canadenses que correm para o norte é que eles vão passar boa parte do ano congelados, né? E aí dificulta, né, a navegação. Então rios que correm, né, nesse caso estão correndo para o norte, como no caso do Canadá, na Rússia também, né? Lembrando, rios da Rússia que correm para o norte, eles vão passar, né, parte do ano congelados. Isso vai dificultar muito, né, serem utilizados como sistema de transporte. E esse é um problema do Mackenzie, né? Boa parte do ano ele acaba congelando, né? E não dá para usá-lo como hidrovia, tá? Mas não é o rio mais importante, considerado o rio mais importante não, é o maior. O mais importante é esse aqui, é o São Lourenço, tá? O São Lourenço, pessoal, é mais importante porque ele pega a região mais industrializada do Canadá, tá? Então, aqui, ó, ele liga a região dos Grandes Lagos, aqui os Grandes Lagos, né? São 5 grandes lagos que estão na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Só ficarem espertos, pessoal, a origem desses grandes lagos aqui, a origem é glacial, ou seja, foi o gelo que fez esses lagos aqui, ó. Tá? E o São Lourenço, ele liga os Grandes Lagos até o Oceano Atlântico, ó. Então, essa aqui é uma região extremamente navegável, tá? É navegável, aqui tem geração de energia em alguns lugares também, tá? Então, o São Lourenço, ele atravessa a região, aqui, ó, a região extremamente industrializada dos Estados Unidos e uma região extremamente industrializada do Canadá, beleza? Olha lá, ele banha Montreal, por exemplo, né? Que é uma das cidades mais importantes aqui de Quebec, né, só para abrir um parênteses, né, é uma província canadense que tem movimento separatista, vocês sabem que eles são de origem francesa, tá? Fala francês aqui em Quebec, né, o restante do Canadá fala inglês, né, então existe movimento separatista aqui em Quebec, tá bom? Mas esse rio aqui, ó, não é o maior, vocês estão vendo, né, não é tão extenso assim, né, mas ele liga uma região extremamente industrializada dos Estados Unidos com uma região bastante industrializada e muito populosa do Canadá também, tá? Então, São Lourenço é o mais importante rio canadense, né? Estou me referindo na questão econômica, tá bom? Aí está Montreal, banhada pelo São Lourenço, tá? Cidade super importante. Agora falar sobre, no caso dos Estados Unidos, né, da principal bacia hidrográfica dos Estados Unidos. É a bacia do Mississippi, Missouri, né? Aqui está o Mississippi, aqui está o Missouri, tá? E essa é a bacia do Mississippi, Missouri, tá? Pessoal, essa bacia aqui, ela é muito usada como hidrovia, ela é muito usada para irrigação. Essa região aqui é a região de vários belts, né? Belts, o que são belts? São cinturões, né? A agricultura nos Estados Unidos é toda dividida em cinturões. Tem cinturão do trigo, tem cinturão do milho, tem cinturão do algodão. Então isso aqui é uma região agrícola, né? Uma região fortemente agrícola nos Estados Unidos. Então, né, o rio Mississippi, aqui está o Mississippi e o Missouri, né? Aí juntos os dois, tal, né? Forma aquela que é a principal bacia hidrográfica
do território dos Estados Unidos. E aonde que deságua o rio Mississippi? Aqui, ó, no Golfo do México, ó, aqui no Golfo do México, tá bom? Então vamos lembrar que isso é uma área agrícola muito importante dos Estados Unidos, tá bom? Aí o rio Mississippi, tá? Aqui é o Mississippi, aqui é o Missouri, aqui é só o Mississippi, aonde que ele nasce e aonde ele deságua, aqui no Golfo do México. Aí, ó, Mississippi, ó, rio de planície, ó, rio de planície, muito usado para navegação. Aí, ó, transporte de mercadorias, ó, pelo Mississippi, tá bom? E aqui, né, o delta do Mississippi, tá? Região próximo a Nova Orleans, aqui, ó, Nova Orleans fica às margens do rio Mississippi, tá? Aqui, ó, então aqui, ó, o Golfo do México, tal, essa aqui é a foz, né, do rio Mississippi, tá? E aqui está a cidade de Nova Orleans, beleza? Esse é um outro rio importante, né, claro, dos Estados Unidos, mas esse aqui já é na região oeste dos Estados Unidos, né, é o rio Colorado. Tá? É um rio que é muito utilizado, né, porque vocês sabem que essa é uma região árida, né, árida e semiárida dos Estados Unidos. Essa é uma região de estresse hídrico lá nos Estados Unidos. É uma região que tem muita pecuária, né, precisa, né, o gado precisa beber água, né? Tem muita agricultura irrigada, então você imagina a situação do rio Colorado, né? A quantidade de água que é tirada desse rio, inclusive projetos de transposição, tirando água do rio Colorado e levando para outras regiões, né? Aqui do oeste americano, no oeste dos Estados Unidos, beleza? Então esse rio é um rio muito importante para essa região aqui, que está passando, né, por situações complicadas por falta de água, de abastecimento de água. Então é uma região aqui de forte estresse hídrico, né? Essa região aqui, ó, região do Arizona, Utah, Colorado, Nevada, Califórnia, né? É uma região agrícola, uma região de pecuária, uma região aqui que está, né, esse rio está sofrendo bastante, tá? Beleza? Então aí, ó o que ele escavou também, ó, vamos lembrar, foi ele que escavou o Grand Canyon, né, o Rio Colorado, além de toda essa importância que ele tem para agricultura e tudo mais, ele é um rio de planalto, hein? Ele é um rio para gerar energia, ele é de planalto, não é de planície não, tá? Aí, ó o que ele escavou, ó o que ele fez durante milhões de anos, o Grand Canyon, né? O Grand Canyon, ó o Grand Canyon, ó o Rio Colorado ali, ó, tá vendo as camadinhas, ó? Rocha sedimentar, tá? Agora falar um pouquinho das bacias africanas, né? Olha, aqui estão os principais rios da África, tá? Mas tem 3 deles, né, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, que o vestibular vai cobrar mais, beleza? Aqui o Nilo, né, já vou falar sobre ele, aqui o Nilo, aqui o Rio Congo, aqui o Rio Níger, tá? Esses 3 aqui, ó, fiquem espertos, hein? Olha, principalmente com a localização, onde que eles estão, tá? Agora, tem outros também, tem o Zambeze aqui embaixo, ó, Zambeze, aqui tem o Limpopo, aqui é o Orange, aqui na África do Sul tem um rio chamado Orange, tá? Essa região aqui é uma região de lagos, ó, vocês já estudaram comigo, ó, essa parte aqui da África, ela está abrindo, é uma rachadura, chama Rift Valley, isso aqui a placa está quebrando, e pela rachadura formou essa sequência de lagos aqui, ó, tá? Beleza? Agora vamos comentar um pouquinho, né? Vamos começar pelo Nilo, né, que é o segundo rio mais extenso do mundo, só perdendo para o nosso rio Amazonas. Ele nasce aqui, ó, próximo a esse lago, esse pontinho azul aqui, ó, que é o Lago Vitória, tá? Então, e ele vai se deslocando para o norte. Ele atravessa o Sudão, né? Ele atravessa o Egito, tá? Um rio super importante, né? Ele é um rio perene, né? Ele atravessa aqui o deserto do Saara. Aqui é o Mar Vermelho, ó, aqui é o Mar Vermelho. Aqui é o delta do Nilo, ó, aqui é o delta do Nilo. Um rio tão importante, né, para a civilização egípcia, né? Tem muita gente que fala, né, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Só existiu o Egito por causa do Nilo. É um Nilo muito usado para navegação, usado para, mais recentemente, né, para geração de energia, tá? As suas margens são bastante férteis, né? Toda vez que o rio enche, né, na cheia, depois ele abaixa, ele recebe uma camada nova de sedimento. Esse sedimento nas suas margens são sedimentos bastante férteis e desde a antiguidade, né, as margens do Nilo são muito utilizadas para a agricultura. É o principal rio que tem nessa região, né, essa região toda desértica, né? Imagina a importância, né, que esse rio ele tem, tá? Então aí está um pouquinho as imagens, né, do rio Nilo, aí as suas margens, né, aqui as margens do Nilo, a agricultura, como eu disse para vocês, desde a antiguidade, né,
tá? O Egito se destaca na produção, né, de algodão, produção de trigo, tá? Então, isso aqui, ó, é as margens férteis do Nilo, né? É o chamado área de várzea, né? Isso aí é solo de várzea, tá? É bastante fértil, tá? Aqui está o delta dele, né? No mar Mediterrâneo, né? Ele chega até o mar Mediterrâneo, o Nilo. Esse aqui é o Rio Congo, tá? Esse aqui é o Rio Congo, aqui está a nascente dele, ó, ele nasce aqui, ele atravessa, né, a República Democrática do Congo, democrática, não sei aonde, né? Mas diz que é democrática, República Democrática do Congo. Esse aqui, ó, ele já está numa região equatorial, tá? Ele é o segundo rio, né, que mais lança água nos oceanos, ele é o segundo rio que mais lança água nos oceanos, né? O rio que tem a maior vazão nos oceanos é o rio Amazonas, é o rio que mais lança água nos oceanos, é o rio Amazonas. Esse aqui é o segundo rio que mais lança água, né, nos oceanos, é o rio Congo. Vou repetir, pessoal, essa aqui é a bacia do rio Congo, essa aqui é uma região equatorial, ou seja, o regime dele é regime equatorial, pluvial equatorial. Muita água tem esse rio, tá? E ele atravessa aqui, ó, é a floresta do Congo, essa famosa floresta do Congo é muito semelhante à nossa floresta amazônica. Ah, é uma visão de cima aí, ó, tá? Estamos vendo aqui algumas curvinhas, né? Como é que chama isso mesmo? Quem lembra? Meandros, ó, aqui, ó, são os meandros, ó. Sistema meândrico. E essa é a floresta do Congo, uma floresta equatorial, latifoliada, tá? E o clima aí também é um clima equatorial. Então é um rio que tem uma grande vazão, uma grande quantidade de água. Vou repetir, é um rio, né, que tem regime equatorial, né, pluvial equatorial, beleza? Agora é o rio Níger, né? Esse aqui é o rio Níger, tem um país que chama Níger, tá? Não vamos confundir, tem outro que chama Nigéria, tá? Então tem o Níger, tem a Nigéria, né? Nigéria é o país mais populoso da África, hein? O país que tem mais gente na África é a Nigéria. E é um país que está passando por um certo desenvolvimento, principalmente por causa do petróleo. O petróleo faz parte da OPEP. Tá? Então é o país mais populoso da África, é a Nigéria, é um país que está apresentando um certo desenvolvimento industrial, tal, mas bem relacionado à questão do petróleo. E esse é o Níger, ó. O Níger nasce aqui, tá? Ele nasce aqui, ele vai em direção a Mali, né? Aqui é deserto do Saara, hein? Ele entra no deserto e tal, depois ele faz uma curva e termina aqui, ó, no Golfo da Guiné. Aqui é o Golfo da Guiné. Então esse é o Níger. Beleza? Tá? Um rio também muito importante da África. Já caiu em vestibular, hein? Já resolvi questões falando sobre o Níger. Tá bom? Beleza? Agora, pessoal, isso aqui está mostrando para a gente, né, um pouquinho, né, de alguns rios importantes na história, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que as primeiras civilizações, elas se desenvolveram próximas a rios, né? A civilização egípcia, né? Aqui, ó, a região aqui da Mesopotâmia, né? Aqui é o famoso Crescente Fértil, aqui é o rio Indo, tá? Esse aqui é o rio Amarelo, ou seja, são rios importantes, né, na história, principalmente também, né, pelo surgimento de civilizações. Então, as primeiras civilizações, elas se originaram próximas a grandes rios, né? O rio era tudo para elas, né? Fonte de água, fonte de alimento, transporte, né? E assim por diante, tá bom? Agora falar um pouquinho sobre ele, né? O rio Ganges. Aqui, ó, o mapinha está mostrando um pouquinho aqui no norte da Índia, o rio Ganges, né? Vocês sabem que esse rio, além de tudo, né, da sua importância econômica e tal, ele é um rio sagrado, né? Pela religião, ele representa uma deusa lá para o hinduísmo, tá bom? Aqui está o rio Ganges, aqui, ó, aqui está a nascente dele, aqui, ó, é a cordilheira do Himalaia, ó, ele nasce no Himalaia. Daí ele vem e termina aqui, ó, nesse golfo aqui, ó, tá? Vocês entenderam? Esse aqui é o caminho do rio Ganges, tão importante, né? Aqui é a nascente dele, ó, ele nasce nessa região aqui, ó, essa região montanhosa, tá? Lá do Himalaia, beleza? Nascente do Ganges. Aqui está mostrando já a importância dele, importância religiosa, tal, né? Mas, gente, infelizmente vocês sabem, né, a situação do Ganges. O Ganges está extremamente poluído, tem alguns trechos dele que estão extremamente poluídos. Olha a imagem aqui mostrando, né, um rio sagrado, hein? Olha que é sagrado, hein? Quantidade de lixo, tal. Mas aqui na imagem, apesar de toda a poluição, nós vemos pessoas aqui dentro, ó, pessoas aqui dentro. Então aqui, tá? Tem cachorro, tem até um cachorrinho parece aqui na imagem, tá? Então, infelizmente, tem um grande trecho do Ganges que está muito sujo, muito poluído. Tá? Mas ele é um rio super importante, né?
como sistema de transporte, tá? Então, economicamente, para irrigação, né? E pelo fator religioso também, né? Ele é super importante também por essa questão. Mas, infelizmente, né, a Índia tem graves problemas de saneamento básico, graves problemas, né, e acaba sobrando para o Ganges. Até para um rio sagrado acaba ficando poluído. Tá bom? Beleza? Agora o Tigre e Eufrates. O Tigre e Eufrates, pessoal, tá? São os dois que formam a Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Entre dois rios, tá? Então, ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado, viu, gente? Porque tem vestibular que é chato, tá? Uma vez eu vi uma questão que ela pedia para identificar qual que era o Tigre e qual que era o Eufrates, tá? Então, esse aqui é o Tigre, ó. Esse aqui é o Tigre, esse aqui é o Eufrates, tá? Esse aqui é o atual Iraque. Aqui é a Síria, ó. Ó o rio que passa na Síria, ó. É o Eufrates, ó. O Eufrates. Agora uma coisa, tá vendo? Os dois nascem na Turquia, tá? E tem uma tensão, tá? Entre Turquia e Iraque por causa das águas, né? Das águas desses dois rios. Tem que lembrar, isso aqui também é uma região desértica, é uma região de estresse hídrico, né? Imagina, né, a importância que esses dois rios têm, né, para irrigação e tudo mais, né? Abastecimento de cidades. Então tem uma tensão entre a Turquia, onde está a nascente, né, desses dois rios, e os demais, né? Porque, por exemplo, se você começar a tirar água aqui de montante, né, próximo à nascente, vai começar a faltar água aqui para baixo, né? Vai faltar água lá em sentido a jusante, né? Que é montante, aqui é jusante. Então é isso que acaba levando, né? É guerra por causa de água, conflito por causa de água. Isso não é coisa de ficção científica, isso não é coisa que vai acontecer lá na frente, não, pessoal. Já tem muita guerra, muito conflito, muita tensão entre países por causa, né, da questão da água. Né, discussão por causa do uso de um determinado rio, que às vezes ele passa por 2, 3 países e tal, e isso acaba gerando muita tensão. E o Tigre e o Eufrates são dois rios, né, que acabam gerando tensão nessa região. Né? E olha que essa região aqui do Oriente Médio não falta motivos para ter tensão. Né? Tem briga por causa de religião, tem briga por causa de petróleo, né? Tem briga por causa de água também. Também tem conflitos por causa de água. E esses dois rios são rios, né, que causam tensão também nessa região, o Tigre e o Eufrates, tá? Aqui é a crescente fértil que eu falei para vocês, ó, da antiguidade, né? Aqui está o Tigre e Eufrates, né, Mesopotâmia, e aqui está o Nilo. Essa é a famosa crescente fértil, vocês já estudaram muito história, tá? Ó o Tigre aí, a região desértica, ó, que ele passa, muito usado para irrigação, né, agricultura, beleza? Agora falar um pouquinho, né, sobre dois rios da China, tá? A gente já está meio caminhando para o final. Olha, gente, esses são os dois rios mais importantes da China. Seria, sabe, pedir para vocês mais um esforcinho para tentar guardar qual é o amarelo e qual que é o azul, tá? O de cima é o amarelo, esse aqui é o Guangzhou, tá? Eles nascem aqui, ó. Essa aqui é a região do Planalto do Tibete, uma região muito alta, né? Então eles nascem no interior e vão em direção ao litoral. Esse é o amarelo, o Guangzhou, e esse é o azul, o Yangtze-Kiang, ó. No rio azul, que é o Yangtze-Kiang. O amarelo, pessoal, ele é muito utilizado para agricultura, né? Para irrigação, tá? Ele é famoso também porque ele transporta muito sedimento, né? Esse sedimento tem um tom amarelado, né? Que é o famoso solo de Loess. Então, nas suas margens, pessoal, nas suas margens, né? Tem um solo amarelado, fértil, chamado solo de Loess, e ele transporta esse solo também, né? E não é só isso, né? Quando um rio ele passa por uma região agrícola, ele transporta muitas outras coisas, como, por exemplo, também venenos, né? Agrotóxicos, pesticidas, e tudo isso, né, é transportado pelo rio e depois vai desembocar, né, lá na sua foz, né? A foz acaba recebendo tudo isso. Tá? O que acontece num rio, pessoal, a foz vai acabar sofrendo, né? Então, se está tendo desmatamento lá, né, no alto e médio curso de um rio, tudo isso vai acabar chegando lá na sua foz. A foz, né, como eu disse, ela recebe tudo. Tá? Qualquer desequilíbrio de um rio, a foz vai ser atingida por esse desequilíbrio, vai começar a receber mais sedimentos, vai começar a receber agrotóxicos, né, e assim por diante. Então, é cultura de trigo, tá? Muita cultura de trigo nas margens do Rio Amarelo, né? Como eu disse, presença do solo de Loess, tá? Então, aqui é o Rio Amarelo, tá? Ele nasce aqui, aí ele passa pelo deserto, né? Uma região deserto de Gobi,
né? Essa aqui é chamada Mongólia Interior, e depois ele vai e deságua aqui, ó, tá? Aí o Rio Amarelo, tá vendo a quantidade de sedimento que ele transporta? Ó, esse é o Rio Amarelo, tá? E esse sedimento é o solo de Lóis, né? São as partículas em tom amarelado, ele transporta bastante sedimento, tá? E olha o final dele, olha o que aconteceu, né, na foz do Rio Amarelo, tá? Olha o que aconteceu. Uma foto em 1979, tá vendo aqui, ó, como era o final dele? E agora em 2000, pegaram uma imagem, né, uma imagem de satélite, tá, de como era a foz do Rio Amarelo em 79, e agora, tá vendo? Ó, houve um prolongamento aqui, ó. Isso aqui foi fruto do quê? Principalmente atividade humana, né? Atividade ao longo do rio, né, desmatamento e tudo mais, acabou causando essa modificação aqui, ó, né, na foz do Rio Amarelo. Tá? Como eu disse, que transporta muito sedimento. E olha então o que o ser humano fez. Ó. Quer dizer, isso aqui poderia até a natureza fazer, mas foi intensificado pela ação humana. Como era a foz do Rio Amarelo e como está a foz do Rio Amarelo. Ação antrópica, né? Intensificou esse processo. E aqui o Yangtze-Kiang, que é o azul, né? Aqui é o Rio Azul, né? Aqui está a região, como eu disse, onde ele nasce, né? No Planalto do Tibete. Tá? Ele é muito utilizado também para irrigação, né? Agricultura, tal. Aqui já é mais cultura do arroz, mas ele também tem a presença dela, né? A maior hidrelétrica do planeta, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Ela fica no Rio Azul, né? Aqui está uma fotografia da hidrelétrica de Três Gargantas lá no Rio Azul, lá na China. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essas bacias hidrográficas pelo planeta. Estudem as bacias brasileiras, tá? E deem uma atenção também para esses rios, né? Que são super importantes no planeta. Beleza? Era isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau.